Dentro disso, é alguma coisa que você queira comentar? Eu posso usar a pergunta aqui do Pode fazer Urutau? pergunta, pode fazer pergunta. Olha, a dele eu tô tentando entender aqui, vamos lá. Willy, Certo. nesse momento atual, você acha que já é possível aumentar um pouco a saída para ambientes mais abertos, como parques, por exemplo? Porque fora. Eu acho que isso aqui é outra pergunta. Ah, tá. Essa é uma pergunta, depois tem a outra. Nesse momento atual, você acha que já é possível aumentar um pouco a saída para ambientes mais abertos, como parques, por exemplo? Perfeito, perfeito. Acho que é o suficiente. Certo. Então, olha, eu acredito que a gente precisa de bom senso. É muito importante ter bom senso. Por quê? Nós já estamos há um bom tempo nesse cenário de pandemia. Nós sabemos de como funciona a doença, não de tudo, mas de uma boa parte sim. Nós sabemos dos hábitos que a gente precisa ter para se proteger e nós sabemos que o uso da máscara, né, que evitar o contato físico e que evitar aglomerações são as principais medidas para a gente evitar essa doença, né? Então, usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. Perfeito. Hoje nós estamos num cenário em que boa parte da população brasileira tem pelo menos a primeira dose da vacina. Bacana. Estão imunizados? Não estão imunizados ainda. Precisam da segunda dose para estarem imunizados. Porém, contudo, todavia, nesse momento a gente precisa o quê? De bom senso para que a gente possa se permitir algumas coisas. Então, tem algum problema você sair para dar uma volta num parque hoje? Isso não é um problema, você sair para dar uma volta num parque usando a sua máscara e evitando contato físico. Porém, convém você fazer isso quando você vê que no lugar onde você vai passar tem um amontoado ali de 50 pessoas, isso não convém. Então você sabe que aquele ponto ali não é para você. Mas você pode muito bem contorná-lo e seguir a sua vida. Então você precisa de ter um bom senso nesse momento. Você sabe que você precisa usar máscaras, lavar as suas mãos e evitar aglomerações. Então evite essas aglomerações. Não tem nenhum problema se você quiser dar uma volta num parque num dia de domingo. Tranquilo, você pode ir, leve sua máscara, leve seu álcool em gel, dê sua volta no parque. Mas tenha o bom senso de evitar essas aglomerações. Porque se você não tiver pessoas próximas, então ali você não vai ter grandes partículas de vírus circulando naquele lugar. Ao contrário de se for um parque que esteja lotado de pessoas. Então, assim, é, nós precisamos ter esse bom senso da gente ir e ver se convém a gente estar ali ou não. Porque hoje, se nós formos colocar como uma orientação para a população geral e falar, olha, está liberado, os parques podem ir, nós sabemos que o quê? Tudo vai ficar lotado Caótico. e caótico. Vai ser um local assim que o vírus vai estar fervilhando ali. Então isso não convém. Então o que a gente tem que ter hoje é cautela e bom senso. Use a máscara, lave suas mãos, pode andar tranquilamente ao ar livre, num parque, não tem problema. Você pode ir até fazer exercícios, mas evite aglomerações. Se lá você vê um ponto que está com aglomeração, você deve evitá-lo. E se ele está sem aglomeração, é um lugar para você, não tem problema. Tenha bom senso apenas. É essa palavra, bom senso. É, Aí, diante a pergunta, é porque eu parei, deu um bug aqui, porque tem uma outra que tranquilo, eu acho que é a mesma, é da mesma pessoa, só que ele emendou. certo. Porque fora tem um Covid e dentro de casa tem ansiedade. Como eu posso encontrar o meio termo nisso tudo? Certo. Como equilibrar essas duas coisas? Olha só, eu acho que esse daí é um ponto que a gente está tentando descobrir como equilibrar há um bom tempo. Como? Se você descobrir essa resposta de como equilibrar isso daí, você vai achar aí com certeza o caminho aí para sua felicidade nesse cenário da Já, pandemia. já pode vender Pode essa moeda de vender, ouro. com certeza, com certeza, porque assim, é, não tem uma resposta pronta para isso, né? Como que você vai, como que
A forma como cada pessoa encontra para aliviar os seus estresse, suas ansiedades e encontrar atividades que te deem prazer é diferente para cada pessoa, né? Por um lado, a gente tem o desprazer de ter que ficar em casa e, por outro lado, a gente tem o vírus circulando do lado de fora. Então, como equilibrar essas duas coisas? Então, assim, eu penso que nesse momento você deve fazer exatamente, eu acho que cabe a minha resposta anterior, que é o quê? Você pode se permitir estar em outros ambientes? Você pode se permitir, mas você vai fazer algumas perguntas antes para você, né? Sobre esse ambiente. Então, primeiro, esse ambiente é um ambiente que vai ter uma grande concentração, um grande número de pessoas ou não? Então, se a resposta é não, você sobe um degrauzinho nessa escada. E lá no topo dessa escada, tá? Digamos que como se fosse a permissão, né, para fazer isso. Então você viu, é um lugar, então, esse lugar que eu estou querendo ir para aliviar minha ansiedade, para aliviar o meu estresse, para eu me sentir mais à vontade, para fazer alguma coisa que eu gosto fora de casa. Então esse lugar é um lugar que vai ter um grande número de pessoas reunidas, próximas, juntas? Se não, bacana. Agora, se sim, talvez então esse lugar não é o que mais convém. Então tem que ter esse pensamento. Hoje a gente tem até nessa parte, trazendo um pouco essa parte médica, como orientação até de sociedades de medicina do esporte, por exemplo, e de outros, Sim. até de infectologia, que nós podemos estar sim nesses ambientes, mas fazendo esses questionamentos, entendeu? Você pode muito bem ir até um parque, que é o que você mencionou aí, e ele estar lotado, e ele então não convém para você e você simplesmente não vai até ele. Mas existem outros, existem outros. E se você conseguir encontrar um outro que eles esteja sem aglomerações, perfeito, maravilha. Então vá, né? Mas realmente você precisa de algo que você use para aliviar o seu estresse, para aliviar a sua ansiedade. E algo que seja fora de casa seria muito interessante. Então, você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso com uma certa cautela. Apenas faça essas perguntas antes. É algum lugar em que eu vou estar assim, minimamente protegido? Estou tomando as medidas para que eu fique protegido? E agora? Os outros que estão ali estão tomando? Se você disse sim para todas essas perguntas, então vai e aproveite o seu lugar, seja feliz ali, mas evite locais que estejam ali com um grande número de pessoas, porque isso certamente vai te trazer problemas. Eu acho interessante que você traz a fala, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. A necessidade de estar, colocar o corpo para transpirar, colocar o corpo para fora um pouco. E sair um pouco do casulo de casa, né, das paredes, do próprio quarto, do excesso. E tão simples, assim, eu trouxe o exemplo do parque, mas você pode muito bem dar uma volta no seu quarteirão da sua casa. Que é uma coisa que você super pode fazer e vai estar favorecendo o seu próprio autocuidado e vai diminuindo a intensidade da ansiedade no seu corpo. Tá? Se eu estiver errado, Willy, por favor, já pode dar Maravilha, perfeito. um vadeiro aqui lateral que eu já recebo aqui já no chat. Não, tá incrível. Você trouxe aqui, porque a gente tem, na verdade, várias opções, né? Tem várias opções. A gente precisa o quê? Se adequar. Sim, Se você fazia uma coisa antes da pandemia que você gostava demais e que depois da pandemia você se viu impossibilidade de fazer, você vai sofrer por isso, com certeza. Mas aí você precisa pensar em coisas que sejam pelo menos talvez similares, semelhantes àquilo, mas que você possa fazer de uma outra forma, né? Eu acho que quem é fenomenal para fazer isso é uma criança. Porque uma criança, ela tem o quê? Criatividade. Ela olha para um balde e ela já vê o mundo daquilo ali. Mas aí ela olha para uma parede e já vê um outro mundo, e consegue fazer um monte de coisa daquilo. Eu acho que a gente precisa ser mais igual uma criança nesse ponto. Para que a gente faça coisas que nos tragam bem-estar, nos tragam prazer, mas que assim também estejam de acordo aí com as normas de segurança nesse momento, né? Eu mesmo sempre adorei fazer exercício físico e depois que eu vi a pandemia, eu fiquei sem chão. Como que eu vou fazer o meu exercício
sem uma academia, por exemplo. O que que vai fazer? Aí foi o momento de achar uma outra alternativa. Então, não posso fazer na academia, mas eu posso fazer onde? Eu posso fazer em casa? Então, como que eu vou fazer em casa? Como que dá para fazer isso? Na sua questão, você quer sair de casa, mas então, como você dá para fazer aquilo que você faria no parque, mas num outro lugar? Ainda fora de casa, ó, é num quarteirão, é dando uma volta de bicicleta, né? Que é muito tranquilo, você vai dar uma volta de bicicleta, você não vai encontrar com ninguém, você vai sozinho na sua. Então, talvez é essa a solução para você, ou enfim, acho que dá para a gente ser criativo nesse ponto e achar alternativas mais seguras, mas sem deixar realmente de procurar por essas alternativas, porque elas fazem muita falta. E ficar só dentro de casa hoje é uma boa alternativa? Eu acredito que não. Com certeza não. Isso daí é uma coisa que vai só te deixar mais para baixo. Então, assim, a gente precisa encontrar alternativas.